Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre as minhas impressões acerca do filme História de um Casamento, lançamento na Netflix, e filme que vem sendo bastante comentado na área jurídica, porque ele realmente é muito rico em diversos aspectos que podem ser analisados. Eu gostaria de trazer especificamente a questão da postura jurídica dos advogados que protagonizam o filme, especialmente trazendo a minha visão sistêmica sobre essas relações. O filme, ele trata da história de um casal que está em processo de separação e que tem um filho em comum. E aí, logo no início do filme, a gente percebe que há uma possibilidade de diálogo entre as partes. E essa possibilidade é muito grande. Eles afirmam que querem fazer isso de modo consensual. Ocorre que a protagonista do filme, ela se muda de cidade, de estado, com o seu filho, vai morar com a sua mãe e passa a conhecer outras pessoas que lhe indicam uma advogada. A partir daí, por influência da advogada dela, ela resolve fazer uma mediação, né? Na verdade, tentar um acordo extrajudicial, mas com a presença de advogados, o que até então é muito interessante, porque os advogados vão resguardar os interesses deles a partir dos direitos deles. Porém, ainda é uma tratativa de acordo. Ocorre que o modo como isso acontece não é consensual. E aí a gente percebe o quanto o advogado pode estar se emaranhando nas questões do cliente e, com isso, perdendo de vista as reais necessidades dele. O que ocorre? Na hora, né, de fazer a tratativa consensual, primeiro já começa que a parte, né, do personagem masculino, ele fica extremamente desconfortável com essa intimação para uma tratativa via advogados, porque a princípio eles haviam conversado de fazer de modo consensual. E é tão desconfortável que nem a personagem mulher consegue entregar essa intimação para ele de um modo normal. Então, a gente percebe que, primeiro, falta uma orientação, né, jurídica de assim, como entregar essa intimação, como fazer disso um procedimento mais tranquilo. Se há possibilidade de diálogo, isso pode fazer de uma forma muito mais tranquila, explicando para ele quais são os riscos, né? O que de fato aquilo representa, para que ele não se sinta inseguro e ameaçado, como que passa no filme, e chegue lá pronto para a litigância. E aí, apesar então dele ir para um acordo, o que acontece é que eles não conseguem se entender e, na verdade, os advogados tomam parte pelas partes, né? E só os dois se falam. E as partes ficam se olhando e até começam a se encolher na cadeira, porque elas não estão de acordo com aquilo que eles estão tratando. Então, a gente percebe que os advogados não enxergam os seus próprios clientes. Eles estão olhando para os interesses deles, do que eles pensam que seja melhor para o cliente deles. E aí, inclusive, num determinado momento, o personagem vai conversar com o advogado, né? E ele é um advogado que tem uma postura que parece ser mais consensual, né? Mais experiente. E aí ele fala: vamos tentar um acordo, ceda um pouco, abra mão de algumas coisas. A gente tem que olhar para o interesse principal nesse caso, que é o interesse do filho de vocês. E ele é muito sábio quando fala isso. Só que o cliente está tão emaranhado também nos seus processos que ele só enxerga a sua perspectiva e quer defender apenas os seus interesses. E isso é muito comum a gente ver nesses processos de divórcio. As partes não olham para as outras pessoas. O que a gente tenta exercitar também a partir da sistêmica, um olhar ampliado para todos os contextos. Ela não consegue olhar para o filho, ela olha para os seus interesses, para aquilo que ela estará perdendo. E aí o acordo não é feito. E a gente percebe também a advogada da mulher numa postura muito da salvadora, que é o que a gente fala na sistêmica, né? Que a gente estuda a tese do triângulo de Karpman. O que isso significa? Que nós passamos a vida inteira alternando entre três posturas: a da vítima, agressor e salvador.
E nós, enquanto advogados, né, e outros profissionais da ajuda, como psicólogos, médicos, geralmente saímos do nosso lugar isento para ir para uma postura de salvador. Isso acontece quando a gente se identifica muito com as questões do cliente, quando a gente quer aquela justiça, né? Mas é uma coisa meio indignada. O Bert Hellinger fala sobre os indignados, que às vezes a gente se embrenha tanto numa causa que acaba até se cegando para as reais necessidades do cliente. E a gente percebe essa advogada muito nessa postura. E aí, como não fechou acordo, eles vão para o litígio e na audiência, a parte, né, do personagem masculino, ele leva outros advogados, porque ele viu que aquele ali era consensual, então não daria certo. Ele vai procurar um advogado que é bom de briga, então aquele advogado bem beligerante, bem litigante, que vai realmente preparado para uma guerra. E aí, durante a audiência, os dois se atacam o tempo inteiro, trazendo questões irrelevantes para o processo, trazendo questões comportamentais de ambas as partes, falando mal do seu caráter, falando dos seus comportamentos. Então, nada disso é relevante no processo. Enquanto advogados, temos que nos ater para as questões jurídicas. E o sistêmico, né, o direito sistêmico, ele traz muito essa visão, essa percepção da gente tentar se colocar numa postura de adulto, numa postura isenta de maiores paixões e emoções, para que a gente não se relacione tanto com a causa do cliente que acha que seja a nossa própria causa, porque não é. Aquela é a história dele. Então, quando a gente sai desse lugar, ocorre o risco de a gente não trazer exatamente o que o cliente queria. E aí a gente percebe muito isso também no final do filme, quando a personagem, ela em tese ganha, né, a sentença, e a advogada fala para ela no meio de uma comemoração: olha, a visitação ficou 55-45, que é uma porcentagem lá do próprio sistema norte-americano, né? E dela fala: mas como assim? Eu não pedi por isso. Eu queria 50%, para mim estava bom dessa forma. Ele sempre foi um bom pai. E aí a advogada fala: não, mas você tem que sair com essa sensação de vencedora. Então eu achei prudente pedir isso. Mas aí percebam que ela saiu do lugar dela. Ela pediu além do que a cliente necessitava. Ela não enxergou verdadeiramente para a cliente dela. E a cliente, ela fica até desconfortável com essa situação, porque não era o que ela realmente queria. Então, a reflexão que eu quero trazer é o quanto os advogados, né, nós advogados, podemos causar até outras violências, porque eu entendo isso como uma violência para os clientes quando a gente não enxerga o que eles necessitam de verdade. Então, cabe a gente orientar, informar o máximo possível todas as possibilidades, todas as consequências, para que a própria parte tome a sua decisão de modo consciente, mas que ela seja protagonista da sua própria história. E é isso que a postura jurídica sistêmica nos traz muito. Semana passada, né, nós tivemos no dia 8 de dezembro o Dia da Justiça. E eu penso, então, até onde a gente pode falar que a justiça foi feita nesse caso, né? Quando a gente pega e se apropria de dizer vamos fazer justiça, o quanto não estamos nos emaranhando com questões nossas. Então, são essas as reflexões que eu gostaria de trazer nesse momento. Agradeço a todos aí pelos feedbacks, se puderem continuar comentando, para que eu possa trazer conteúdos que sejam interessantes para vocês também. Então, era isso por hoje, agradeço, até mais.